vem construindo e buscando realmente vivenciar um momento da nossa Paraíba que seja cada vez mais desenvolvida, e eu fico extremamente feliz, até porque essa é uma pauta que nós, aqui na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, nós defendemos desde o primeiro dia, que é exatamente, né, lutar, defender, né, o desenvolvimento econômico do nosso Estado, o empreendedorismo, né, a geração de emprego, renda, de oportunidade às pessoas, e para isso nós precisamos, por muitas vezes, né, enfrentar alguns desafios, como, por exemplo, defender o setor empresarial, defender os setores, né, da nossa economia, que realmente fazem com que o nosso Estado ele siga adiante, e eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui realizando, né, essa sessão, né, ao lado de vocês, para poder homenagear, né, os economistas da nossa Paraíba, né, da nossa João Pessoa, do nosso Brasil. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, até porque essa casa é a casa de vocês, e aqui precisa ser realmente o palco de grandes debates, mas também de grandes celebrações aqui para o nosso povo paraibano. Eu declaro aberto os nossos trabalhos, e nós vamos começar a cumprir a formalidade que precisamos cumprir regimentalmente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo paraibano, declaro abertos os trabalhos que têm por objetivo homenagear o Dia do Economista. Nós vamos agora compor a nossa mesa, e eu já convido o nosso companheiro, amigo, Celso Mangueira, presidente do Corecon Paraíba, para poder fazer parte da mesa. Convido o amigo, parceiro, companheiro de Câmara Municipal de João Pessoa, e hoje fazendo um grande trabalho na frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, meu amigo Bruno Farias. Bruno, que tem ao seu lado, seu companheiro de secretaria, o nosso companheiro Bosco, João Bosco Ferraz, e eu já convido o Bosco, meu amigo, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de João Pessoa e vice-presidente do Corecon, para fazer parte da nossa mesa. Convido o administrador Flávio Marinho Leal, superintendente executivo de governo da Caixa Econômica Federal. Eu não tinha visto meu amigo Flávio ali. Seja bem-vindo, meu amigo. Convido o amigo, companheiro, economista Francisco Nunes de Almeida, presidente da Academia Paraibana de Ciência Econômica, representando também aqui o Farol do Desenvolvimento, e meu primo José Carneiro. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo Chico. Convido o economista Cássio Bezarria, Cássio Bezarria, diretor da LabMec, da UFCG, chefe de departamento de economia da UFCG, representando Paulo Hamilton. Então, seja muito bem-vindo, Cássio Bezarrio. Convido a economista Débora Alcântara, coordenadora e professora do MBA em Finanças, representando também a reitoria do Unip, a reitora Mariana de Brito Barbosa. Convido a doutora Jane Milanês, vice-presidente da diretoria da OAB Paraíba, representando o excelentíssimo senhor presidente da OAB, Arison Tagino. Convido meu amigo, companheiro, doutor Mário Borba, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária da Paraíba, FAEPA. Por fim, convido o senhor Libine Diego Pereira, do Rotary Clube de João Pessoa, para também compor a nossa mesa dos trabalhos. Composta a mesa, convido a todos, nesse momento, para fazermos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19 no Brasil e no mundo. Um minuto de silêncio, por favor.
vencido o minuto de silêncio, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Agora, leitura do expediente em mesa, até porque hoje eu tenho que cobrar o escanteio, correr para cabecear, além de presidir, também vou secretariar a nossa sessão, né, inclusive justificando a ausência de alguns dos nossos deputados, até porque na sexta-feira realmente, né, os nossos companheiros, colegas de assembleia, eles, por muitas vezes, vão cumprir as suas atividades nas suas devidas regiões, então aproveita-se, né, na quinta-feira, já seguem para o interior, mas aqui, justificativas de ausência aqui, né, que nos chegam à mesa, né, justificativa de ausência do deputado Adriano Galdino, justificativa de ausência da Defensoria Pública do Estado da Paraíba,
E aqui o nosso requerimento em mesa, o requerimento 266/2025, que solicita ao presidente da Assembleia a realização de sessão especial com o objetivo de homenagear o Dia do Economista, de autoria do deputado Eduardo Carneiro, 14 de julho de 2025. Fazer aqui alguns registros de presença. A senhora Maria Viviane Isidro, estagiária do Conselho de Economia. Ângelo Gabriel, estudante de Economia da UFPB. Senhor Wagner Breckfeld, empresário e ex-presidente do Sinduscom. Senhor José Maranhão, administrador, que recentemente também foi homenageado aqui nesta casa com o título de cidadão paraibano, grande construtor aqui da nossa cidade, da nossa economia, conhecedor também, né, da administração, mas também, obviamente, do setor empresarial aqui no nosso estado. Então, meu abraço a você, José Maranhão, e muito obrigado pelos relevantes serviços prestados à nossa Paraíba. Senhora Jussara Moara, administradora. Senhor Cândido Nóbrega, jornalista. Senhor Geraldo Moura Ramos, membro do Corecon, meu amigo de muitos e muitos anos, foi prefeito, fez uma gestão extremamente exitosa na querida cidade, né, de Soledade. Então, a você, meu amigo, meu abraço, obrigado pela presença. Rodrigo Alves, economista. Leandro Duarte, economista. Francisco Barros, economista do Corecon e diretor do Procon, do Procontec. Angélica Costa, economista, presidente do Conselho Municipal das Pessoas Idosas e da ONG ARC, Ações Solidárias. Niedja Maiara, economista e gerente do Corecon. Senhora Zélia Almeida, membro do Conselho de Economia. Rubem Castedo, economista e consultor de empresas. Cícera Ferreira Alves. Senhor Alexandre Nascimento, membro do Corecon. Giuseppe Costas, economista do Corecon. Senhor Cássio da Nóbrega, da ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia. Senhor Laércio Braga, presidente do Sindicato de Contabilistas do Estado da Paraíba. Meu abraço a você, meu amigo Laércio, amigo, parceiro, companheiro Laércio. Tatiana Falcão, presidente da Academia Paraibana de Ciências Contábeis. Senhor Werton Oliveira, economista e palestrante, conselheiro efetivo do Corecon. Senhora Renata Borges, conselheira suplente do Corecon. Senhor Paulo Galvão Júnior, conselheiro do Corecon. Francisco Radage Ramalho, professor. Jefferson Ramalho, professor. Jamile de Araújo, estudante de farmácia. Os alunos do curso de Economia da UFCG, Arnaldo Oliveira, Felipe Rafael, Ian Leonardo, Isis Daniele, Carlos Johan, Edilma Oliveira. Estudantes também do curso de Economia, Aderlânia Silva Cruz Nunes, Maria Eduarda Costa de Lucena, Ingrid Moura Mangueira, Gustavo Pereira da Silva, André Luiz de Azevedo, Antônio Arthur de Souza. Essas são as presenças aqui. Se porventura alguém faltou aqui nos mandar para registrar a presença, registrar aqui que eu já vejo nosso secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria da cidade de João Pessoa, secretário Rinaldo Maranhão, nosso também amigo, parceiro, diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Serviços Urbanos, nosso companheiro Eduardo Pedrosa, e todos os amigos que, porventura, não tenham sido citados aqui, que encaminham o nosso cerimonial para que nós possamos fazer os registros aqui em mesa. E agora, vamos fazer a justificativa da presente sessão na tribuna, para iniciarmos os debates e poder também ouvir as palestras que nós temos aqui e homenagear aos companheiros que aqui estão.
Meu bom dia mais uma vez a todos aqui presentes, renovar a nossa alegria de poder contar com este plenário numa sexta-feira para poder realizar essa sessão tão importante e que tem um significado muito grande para vocês que vivenciam o dia a dia, né, da economia, dia a dia, né, das estatísticas, dos diagnósticos, buscando naturalmente, através de todo o estudo, trazer algo que é fundamental e que eu, particularmente, não apenas como deputado, mas também como cidadão, eu procuro carregar, né, também na nossa vida, que é exatamente buscar dar resultados efetivos, né, às pessoas, à população, e naquilo que a gente se dispõe a fazer e a entregar. Então, a cada um de vocês aqui que já ao longo da vida, da história, deram a sua contribuição ao nosso Estado, eu quero agradecer muito pela presença, aqueles que estão iniciando a vida acadêmica, os estudantes de economia, da mesma forma, e eu sei muito bem como é isso, eu acredito que muitos lá atrás, antes de saudar a mesa, eu fazer esse comentário, algumas pessoas, quando eu vejo esses jovens ingressando no curso de economia, em outros cursos que as pessoas, por muitas vezes, eles não imaginam que efetivamente, isso vai dar dinheiro, isso vai ser algo que vai, você vai conseguir realmente ter ali um bom salário. Isso está no imaginário das pessoas. E a gente sabe que a realidade ela não é essa. Todo profissional ele tem o seu lugar, né, dentro do mercado de trabalho, só precisa de uma coisa: foco, dedicação, vontade, desejo e ser bom no que faz. Então, cada um de vocês vão, principalmente os nossos estudantes, vocês vão cumprir um papel fundamental para a nossa sociedade, de exatamente buscar, através, né, dos ensinamentos que vocês terão e têm agora, nesse período acadêmico, de poder trazer efetivamente resultados aqui para o nosso estado da Paraíba, para a nossa capital, para João Pessoa, de ajudar e contribuir, muito notadamente, com as gestões, né, com a administração das nossas grandes empresas que estão chegando aqui na nossa Paraíba. Então, sem dúvida nenhuma, é fundamental que se tenha foco, determinação, vontade, desejo e, obviamente, né, ter aquela dedicação de poder ser bom. Então, eu quero dar um abraço especial a todos os estudantes que aqui estão iniciando, né, a sua trajetória e não tenho dúvida nenhuma, espero passar ainda muitos anos de vida e, se tiver na atividade pública, esse ano nós estamos aqui comemorando também 45 anos do Corecon, eu quero comemorar os 46, 47, 48, 49, 50, e para isso precisa ter vida, saúde, e se tiver representando a população da nossa Paraíba aqui, tenho certeza que nós estaremos aqui da mesma forma que nós estamos hoje aqui na nossa Assembleia Legislativa. Né, saudar, né, toda a mesa, né, em nome de Celso, presidente do Corecon, em nome do nosso companheiro João Bosco, da mesma forma, que foi o grande incentivador, né, para que esse momento tivesse aqui acontecendo. Então, em nome desses dois companheiros, eu quero saudar, né, indistintamente, né, todos que aqui estão, cada um representando um setor, um segmento, né, importante da sociedade e que, sem dúvida nenhuma, entendem também a importância desse dia, de celebrar esta data, né, que aqui nós estamos, né, vivenciando nesse momento. E dizer, meus amigos, dá alegria, até porque eu fui companheiro, né, de Câmara Municipal de João Pessoa, lá atrás, no ano de 2016, nosso companheiro Bruno Farias, e nós sempre tivemos uma característica bem peculiar e muito comum. Nós sempre buscamos, tanto eu como o Bruno e outros colegas, de uma legislatura que nós passamos lá na Câmara Municipal de João Pessoa, que eu julgo ter sido uma das melhores, né, de qualificação, de capacidade, né, de trazer os bons debates, né, para aquela casa, importante para a nossa capital, e nós sempre procuramos trazer os bons debates, né, de celebrar aquilo que precisava realmente ser celebrado, de poder fazer as grandes discussões importantes para a cidade de João Pessoa. E eu continuo da mesma forma, buscando trazer para a nossa Assembleia temas que realmente possam dar uma contribuição efetiva e que melhore e transforme a vida das pessoas através do nosso mandato, também hoje aqui na Assembleia. E quando eu digo isso, é porque existem temas, assim como as pessoas, quando a gente escolhe um curso que as pessoas não acham que é medicina, engenharia, direito, que aquilo não vai dar certo, quando a gente decidiu lá atrás
empunhar a bandeira do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico, tanto na Câmara como aqui hoje na Assembleia, as pessoas achavam que a gente estava, por muitas vezes, falando ao vento. E nunca foi isso. Nós estávamos aqui defendendo aquilo que nós acreditamos que realmente vai transformar e melhorar a vida das pessoas. Quando eu digo isso é porque quando eu defendo o empreendedorismo, o setor produtivo do Estado, quantas discussões, quantos debates nós não tivemos aqui nessa Assembleia, nessa tribuna, inclusive numa época, e na época de maior dificuldade do Brasil e do mundo nos últimos anos, que foi exatamente durante o período da pandemia, mas que a gente precisava aqui de uma maneira muito forte, né, defender aqueles que realmente estavam e continuavam lutando para poder empreender e poder sustentar os seus negócios num momento, né, de grave dificuldade, que foi exatamente onde existia o fechamento do seu comércio, quando não tinha condição de saúde necessária para que a gente tivesse um fluxo de pessoas nas ruas, e vários segmentos e setores, né, vinham aqui, né, buscar o nosso socorro, buscar a nossa voz, para que a gente fosse ponte, fosse meio e pudesse intermediar, né, essas ações e poder levar a voz deles exatamente ao Poder Executivo, seja aqui na capital, seja ao governo do Estado. Entendíamos, naquele momento, que realmente existia um problema que não se podia deixar de lado, que era exatamente uma questão de saúde. Mas, da mesma forma, eu sempre procurei, né, demonstrar a importância que se tinha de poder ter um olhar especial para os empreendedores, porque, por muitas vezes, eu fui aqui taxado de defender empresários, meu amigo Laércio, e eu não estava defendendo empresário, eu estava defendendo quem gera emprego, quem gera renda, quem traz oportunidades e quem bota o pão efetivamente e a sopa na mesa das pessoas, que é através do emprego, é através da geração de renda, é de movimentar a nossa economia, porque não tem nada mais que nos aflijam. Para parlamentares, né, como eu hoje aqui, como o nosso companheiro Bruno Farias, como nosso companheiro aqui, que eu quero saudar, o nosso companheiro Edgley, vereador da cidade de Cabedelo, né, nós temos uma concepção, e eu tenho certeza que vários outros companheiros têm a mesma concepção, de que a gente não quer ver na porta dos nossos gabinetes voltas de filas de pessoas nos pedindo um emprego. A gente quer gerar oportunidade. A gente quer que as pessoas, através da sua capacidade, do seu empenho, da sua dedicação, eles tenham a oportunidade de ingressar numa grande empresa, de gerar o seu negócio, de, através do seu negócio, você ter o sustento da sua família, gerar novos empregos e sustentar outras famílias. E sempre foi isso que eu defendi aqui nesta Assembleia, continuo e continuarei a defender, porque é nessa política pública que eu acredito, é de poder efetivamente gerar o emprego para as pessoas, de maneira digna, sem escravização do poder público, sem querer que as pessoas estejam aqui, né, do nosso lado, para que a gente faça um favor, para que depois, amanhã, quando chegar num período de eleição, eu tenha que obrigar essas pessoas a votar em mim ou em qualquer um outro. Não. Essa não é a boa política. A boa política é quando as pessoas têm liberdade de escolha. Escolhem aqueles que efetivamente cumpriram um papel quando lhe dado a oportunidade, ou aqueles que têm a oportunidade de apresentar suas propostas, suas ideias, e se dá a sua primeira oportunidade, que também isso é fundamental. Eu precisei da primeira oportunidade lá atrás para poder chegar aqui hoje. O vereador Bruno precisou da primeira oportunidade para poder ser vereador dessa cidade e representar muito bem, né, a nossa Câmara Municipal e a nossa João Pessoa. Edgley está tendo a primeira oportunidade. E eu nunca imaginei que a política poderia, Geraldo, ser diferente. Eu acredito nessa política, sim. E eu acredito no discernimento das pessoas. Não é à toa que a gente, quando começou lá atrás, e eu sempre aprendi com meu pai, que na vida as coisas nunca são fáceis, mas se a gente tiver muita dedicação e foco, é por isso que eu falei isso, inclusive, para os nossos estudantes que aqui estão, a gente vai conseguir vencer. Eu não sou filho de político, eu não tenho pai político, mãe política, eu não tenho ninguém da minha família que seja político. Tenho um tio, mas que efetivamente, politicamente, né, nós não somos alinhados, até porque o primo que tem, o deputado João Bosco Carneiro, também é deputado, e a gente não briga, mas a gente não completa os votos. A gente se completa aqui no plenário dessa Assembleia, que é um deputado também extremamente capacitado, qualificado, que vem honrando a Paraíba. Eu tenho um orgulho muito grande, e a gente conversa de aqui, né, nossos pais são irmãos, e a gente está aqui dividindo esse plenário da Assembleia
buscando também fazer os bons debates aqui na nossa casa. Mas a gente precisa ter o entendimento, minha gente, que a nossa Paraíba, a nossa passagem, né, por aqui, ele precisa trazer, né, os bons resultados que o nosso Estado precisa. E hoje eu tenho aqui com muita tranquilidade, né, a dizer a vocês que isso vem lá de trás. Porque eu lembro, eu vou contar uma história rápida aqui, hoje eu sei que tem um monte de gente ali para falar também, mas eu me lembro muito bem, eu quando ainda tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos, meu pai, que era professor da universidade, de uma disciplina muito complicada, muito complexa, metodologia das ciências. Meu pai, professor Aloysio Carneiro, falecido, e ele sempre foi muito didático. E ele chegava para mim e sempre foi muito prático. Ele chegava e dizia, meu filho, você tem que trabalhar. Você não tem um pai rico, você não tem um pai milionário. Quando daqui eu me for, eu não vou deixar uma grande herança. E o pouco que eu deixar, saiba o que fazer com ela. Porque se você achar que ficou rico e for torrar, você vai com muito pouco tempo, vai se acabar. Porque de onde se tira e não se bota, se acaba. E isso eu aprendi lá de trás. E meu pai tinha se aposentou da universidade, era também odontólogo, e ele tinha uma fazenda lá em Bananeiras. E lá ele botou, né, conseguiu instalar lá, pensou, e instalou uma pousada, o primeiro hotel fazenda lá daquela região de Bananeiras. Acreditou no potencial turístico daquela cidade, pela situação climática, pelas belezas naturais, né, pelo o clima aconchegante, né, da cidade e de toda a região do Brejo. E lá tinham, obviamente, passou um tempo, o início, né, era bem arcaico, meu pai tratava como se fosse a fazenda ainda dele, mas, na realidade, depois de um tempo, começou as pessoas a realmente frequentarem mais e ter um fluxo, né, de turistas. E eu, com 15 anos, 14 anos, eu tive uma experiência que foi muito interessante. Meu pai tinha um pacote, quando fazia os pacotes, na época de São João, de Carnaval, e no Carnaval, muito notadamente, quem alugava e fechava o hotel todo, por completo, Chico, era um grupo das igrejas evangélicas. Iam fazer os seus retiros e fechavam todos os apartamentos. E aí eu tive a ideia, eu disse, pai, tem quantas pessoas hospedadas? Ele me disse, meu filho, são umas 300 pessoas. Eu disse, eita, e como é lá? Ele disse, não, é pensão completa, café, almoço e jantar. Aí eu disse, pai, e qual é a programação? Aí ele me disse, não, eles de manhã tomam café, vai ter o culto, tem um retiro, depois tem palestra, não sei o quê, de noite tem um jantar e eles ainda têm um culto no final da noite e encerra as atividades. E aí eu pensei, eu disse, rapaz, esse povo não, só tem café, almoço e jantar, não tem lanche. Eu disse, esse povo vai terminar a noite com fome, né? Aí eu disse, pai, eu estou pensando de botar aqui uma barraca de cachorro-quente para no final vender, tem 300 pessoas, tudo junto. Eles não vão sair daqui para a rua, quando terminar o culto vai estar fechado. Aí ele disse, meu filho, você está com um dinheirinho para poder comprar as coisas? Eu disse, o senhor não pode, eu não posso pegar lá do café da manhã não, as coisas não, o pão, a salsicha, a carne moída não. Ele disse, pode não, eu posso lhe emprestar. E no final você vai ter o lucro e você vai ter que me pagar. E assim foi, eu disse, não pai, então eu quero. E aí meu pai chegou, aí disse, ó, você vai precisar, vamos fazer a média do primeiro dia, você vai precisar de tantas salsichas, tantos quilos de carne moída, verdura, parará, tererê, e eu sozinho, aí eu chamei um amigo, que depois eu vou até pedir esse vídeo para depois passar para ele, que toda vez que a gente se encontra, a gente ri com essa história, eu e um amigo meu de infância, Darlan, e eu chamei Darlan, disse, Darlan, vamos entrar nesse negócio? Porque esse negócio é bom. Toda noite, se a gente vender 300 cachorro-quente, a gente vai ganhar aqui um dinheirinho. No final, a gente vai estar, a gente não vai brincar o carnaval, mas a gente vai estar com um dinheirinho no bolso depois. Aí ele disse, bora, isso é bom mesmo. Eu disse, então, vamos embora. Terminou, a gente começou, o pai emprestou o dinheiro, o capital de giro, pá, fez um investimento, eu disse, opa, carne moída, está aqui, tudo em ordem. Chegou no primeiro dia, era gente nessa fila para comer esse cachorro-quente. Meus olhos brilhavam, Bruno. Eu disse, epa, aqui, como a gente diz hoje, eu bati as paradas. E era, toma cachorro-quente, e daqui a pouco eu não aguentei mais, que a gente não dava conta, e o povo já agoniado na fila. Aí eu chamei minha mãe, eu disse, mãe, a senhora tem que vir aqui me ajudar amanhã. Naquela época não tinha telefone celular, corre ali, menino, chama a mãe ali. Daqui a pouco, quando eu vejo, está minha mãe cortando o cachorro-quente. Aí ela fez o inverso, que aí nessa hora todo mundo riu. Ela pegou, abriu o cachorro-quente,
botou a carne moída e a salsicha em cima. Eu disse, não, mãe, é o contrário, a salsicha é embaixo, a carne moída por cima. Eu sei que no final da história, né, a gente fez a conta e teve no último dia, faltou gás. Aí eu disse, rapaz, tem que correr ali, tem que pedalar a painho. Aí ele disse, nananina não, você já ganhou o dinheirinho, você já está me devendo, como é que você está me pedindo de novo? Você não está vendendo? Você está vendendo fiado? Não está. Você não está recebendo? Eu estou. Eu disse, então vai e manda comprar na rua. Então, essa didática, ela foi feita, sabe? Essa intenção de ajudar, de contribuir, que não engano vocês, não. No momento eu ficava com raiva, eu disse, mas rapaz, como é que meu pai está fazendo isso, me negando um bujão de gás, e eu aqui morrendo de trabalhar, deixando de tá curtindo meu carnaval? Mas não, ele estava ali me passando o ensinamento de vida, porque ele sempre me disse, você não pode andar num carro luxuoso se você não tem uma casa para morar, você não pode ter uma casa de praia se você não tem a sua casa de morada, você não pode gastar mais do que você ganha, e tudo que você ganha, você tem que deixar um percentual para que você, no momento de dificuldade, você tenha como sobreviver. E foi isso que eu aprendi ao longo da minha vida. Então, são os ensinamentos do dia a dia. Meu pai não era economista, meu pai, né, era psicólogo, odontólogo de formação e professor da universidade, né, da disciplina de metodologia das ciências. Mas hoje a gente vê, e aqui efetivamente, né, a profissão de vocês, ela tem um papel fundamental na sociedade. Né, vocês cumprem um papel de poder exatamente apresentar, estudar e levantar números, gráficos, estatísticas, diagnósticos, e tudo isso, no final, se for bem usado por quem ali o recebe, ele é transformado exatamente no que eu disse aqui atrás, que é exatamente, ele é transformado em resultado, que é isso que a gente quer. É isso que as gestões precisam, é isso que as empresas precisam, é isso, né, que as entidades precisam, é isso que a sociedade precisa. Não é blá, 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 não é conversa, é resultado efetivo, na prática. E vocês conseguem construir exatamente, né, essa efetividade que pode, por muitas vezes, de uma maneira, inclusive, até invisível, mas transformar e melhorar a vida das pessoas. E essa é uma função social que ela é fundamental. Então, para poder tudo isso acontecer, precisa-se de ter uma organização, de ter pessoas que tenham, né, capacidade, né, de ter uma organização, de uma estrutura, como nós temos hoje o Corecon, e eu quero aqui abraçar cada um de vocês que fazem parte do Corecon, né, que completa 45 anos, são 74 anos, né, de atividade efetiva, né, do economista, né, real, né, dentro da legislação, e nós temos hoje, né, 45 anos do Corecon, que sem dúvida nenhuma representa muito bem a categoria de vocês. Né? Bosco já me dizia, né, que meu irmão Fábio Carneiro, que é vereador aqui na cidade de João Pessoa hoje, vai também no próximo mês de setembro já realizar, né, uma sessão exatamente comemorativa dos 45 anos, mas eu quero já aqui, né, me antecipar, né, e parabenizar a todos vocês. Nós teremos também os nossos homenageados aqui, aqueles que deram a sua contribuição, né, durante o decorrer da sua vida, da sua história, professores, mestres, doutores, que aqui, né, como eu disse, trabalham, lutam por resultado e por transformar e melhorar a vida das pessoas. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. É uma alegria muito grande poder estar compartilhando essa manhã de sexta-feira chuvosa, mas aqui para que a gente possa homenagear quem merece ser homenageado e celebrar a categoria tão importante, né, que é a categoria do economista da nossa Paraíba, do nosso Brasil. Então, gente, obrigado, que Deus abençoe. Vamos ter uma grande sessão e bela sessão aqui na nossa Assembleia. Muito obrigado, gente. Dando prosseguimento à nossa sessão, eu me alonguei muito, eu dizendo que tem muita gente para falar, e falei para danado, peço já desculpa a vocês. Às vezes nos vêm umas lembranças, né, da nossa infância, da nossa história, e a gente sempre se encontra, né, com questões, com causos, né, que são interessantes, e eu acho que é bacana a gente relatar. Mas agora,
eu convido, dando prosseguimento à nossa sessão, o economista senhor Werton José de Oliveira Batista para a apresentação de uma palestra Economia Paraibana. Então, Werton, você tem o tempo na sua palestra para fazer sua fala. Bom dia a todos. É uma honra e um privilégio estar hoje aqui para falar de economia paraibana, né? Algo que a gente sabe que faz parte do nosso dia a dia, assim como o deputado Eduardo Carneiro bem pontuou. E, primeiramente, eu quero agradecer ao Corecon pelo convite, no presidente Celso Mangueira, ao Eduardo Carneiro, deputado Eduardo, por abrir as portas da Assembleia para nós, economistas, que eu acho que isso é de extrema relevância para um profissional hoje que é tão castigado no Brasil, que se fala tanto da economia e de crise, mas a gente está aqui para solucioná-las e não para criá-las. Então, eu acho que esse é o grande papel do economista e falar um pouco agora da economia da Paraíba, né? Eu até fiz um título sugestivo, colocando oportunidades e desafios da economia paraibana. Porque, como bem fala Raimundo Salles, o escritor nordestino, existem vários Nordestes dentro do Nordeste. E eu peguei essa frase como inspiração para falar justamente da economia paraibana. Porque a gente sabe que na Paraíba existem várias Paraíbas. Tem uma que é muito desenvolvida e quando a gente conhece o interior e outras regiões, a gente também percebe que há, sim, regiões com dificuldades que merecem um olhar especial também no desenvolvimento. Então, é isso que eu vou falar um pouco para vocês hoje aqui. Deixa eu passar. Hoje a gente vê os dados com relação à Paraíba muito fortes, muito positivos em alguns setores e outros nem tanto. Por exemplo, saiu uma notícia que o PIB da Paraíba subiu para a 10ª posição no Brasil, saiu de 18º para a 10ª posição. A gente tem visto também que João Pessoa e a Paraíba têm sido considerados a onça brasileira em termos de crescimento, crescendo o dobro da economia nacional. A gente vê também que a Paraíba está no topo do estado mais competitivo do Nordeste. Então, a gente consegue ver que há, nos dados econômicos, um ponto positivo para a Paraíba. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há também pontos negativos na economia paraibana. Deixa eu passar aqui e tentar. Está funcionando? Obrigado. A pobreza na Paraíba também é presente. A gente sabe, a gente anda e a gente consegue enxergar também que existem 300 mil pessoas ganhando menos de R$200 por ano, por mês. A Paraíba também tem a 7ª pior média salarial do país. A Paraíba também tem as cidades com menor IDH. Então, a gente vive uma dualidade muito grande na economia da Paraíba. Regiões muito desenvolvidas e outras poucas desenvolvidas. Então, eu vou falar um pouco da economia, começando pelo lado das oportunidades, pelo lado que a gente tem visto a economia crescendo. Então, hoje, a economia da Paraíba ela cresce o dobro da economia nacional. Acho que todos conseguem ver no gráfico aí do PIB da Paraíba que a gente tem crescido acima de 5% em alguns anos, e principalmente em 2021 a gente cresceu mais de 10%. E a gente consegue perceber isso quando a gente anda pelo estado da Paraíba. Isso são dados oficiais do IBGE, e esses dois próximos anos, aí, 23 e 24, são projeções que a gente faz para a economia. Então, a gente percebe também que em 2023 a gente cresceu 5,9%, e em 2024 a gente cresceu 6,4%, ou 6,8%, que isso reflete justamente o dobro da taxa de crescimento da economia brasileira no período. Então, João Pessoa, obviamente, tem sido a grande locomotiva da economia paraibana nesses últimos anos. Ela tem impulsionado setores e que tem feito a diferença na economia, crescendo acima da média nacional e atraindo investidores. Vou dar um exemplo aqui para vocês. João Pessoa tem sido caracterizado na mídia muito positivamente nos últimos tempos, mostrando que é a capital mais procurada a nível Brasil no mercado internacional hoje, para o turista. A João Pessoa é a capital que tem se destacado não só localmente, mas internacionalmente. A gente tem visto também que João Pessoa saiu daquela capital esquecida
para a queridinha do Nordeste, não só no verão, né? Mas agora de maneira positiva durante todo o ano. E o que isso mostra? Mostra que a gente tem ganhado cada vez mais mídias espontâneas nos jornais. Isso aí é a capa do jornal o Globo de domingo, que traz justamente João Pessoa como sendo a capital redescoberta. Eu cheguei recentemente de São Paulo, em um evento do mercado financeiro, e quando a gente fala que é de João Pessoa, as pessoas já olham diferente para a gente. A gente está, ao contrário de alguns anos atrás, quando eu ia para esse mesmo evento de mercado financeiro, na Paraíba, não tinha aquela receptividade como a gente tem hoje. João Pessoa, Paraíba está crescendo. Então, hoje a gente tem visto essa realidade impactando principalmente o lado econômico do nosso estado. Então, com destaque nacional, João Pessoa começou a atrair mais turistas, né? A gente tem visto aí o gráfico de turistas chegando aqui no aeroporto de João Pessoa. Isso é o fluxo mensal de turistas aqui em João Pessoa. A linha azul ali é o do ano de 2022, a linha vermelha de 2023 e a linha amarela de 2024. Se você perceber, a gente está crescendo a cada ano o número de turistas que está chegando aqui no aeroporto. Você consegue perceber que a gente saiu de uma média de 130 mil turistas por mês aqui, e agora, em 2014, a gente rompeu lá a barreira dos 200 mil. E tem uma característica interessante aí, que a maior parte dos turistas vem em janeiro e julho. Quem tem filho pequeno sabe que é época de férias. Então, a gente está atraindo muito turista que é família. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, o crescimento do turismo também impulsiona a migração de novos moradores. E foi isso que a gente tem visto com os dados recentes do IBGE. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se não fosse ali o Tocantins, ali no último colocado, nós seríamos o único estado do Norte e Nordeste a atrair a migração positiva, a pessoas que estão vindo morar aqui, ao invés de estar saindo. Então, é uma característica importante, porque a gente quebra um ciclo histórico, que era quando a população do Nordeste ia para o Sul e para o Sudeste morar. E agora as pessoas estão vindo para aqui morar na Paraíba. E o único estado que teve esse fluxo positivo foi justamente a Paraíba. Então, mostra que a gente tem uma oportunidade muito grande do lado econômico para atrair ainda mais moradores e pessoas de qualidade para vir morar aqui. Não é atrair de todo jeito, é pessoas que venham contribuir também com a nossa economia e com o nosso crescimento. Então, quando a gente alinha o crescimento econômico, aumento do turista e migração positiva, o que é que acontece? Acontece isso aí que a gente está vendo. A João Pessoa de hoje é totalmente diferente de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Esse é o retrato do presidente Wagner Breckenfeld, ex-presidente do Sinduscom, a casa que tenho o maior orgulho de participar nesses últimos 10 anos, que mudou a cara da nossa capital. É um investimento pesado na construção civil, é um investimento pesado no turismo, e é isso que muda, que faz com que a nossa capital hoje seja um polo de desenvolvimento, justamente por conta da mudança na nossa capital. E isso é importante do ponto de vista econômico, porque a gente tem que entender esse boom econômico que a gente está vendo na capital e questionar como a gente pode reproduzir esse desenvolvimento, Geraldo, no interior. A gente tem que entender que o desenvolvimento não pode ficar localizado apenas em uma região. A gente tem que expandir esse desenvolvimento para outras regiões também do nosso estado. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vai pensar em desenvolvimento regional, a gente tem que pensar em 3 fatores importantes para a gente levar esse desenvolvimento que a gente tem visto tão grande na capital para o interior. O primeiro deles é a gente entender, obviamente, a vocação regional daquela região, daquele município, daquela cidade. Porque sem isso a gente não consegue levar o que de fato faz sentido para o município. Então a gente sabe que hoje a região de João Pessoa é a que contempla 40% do PIB da Paraíba. Mas a segunda região mais importante é, obviamente, que é a região de Campina Grande. Contempla o segundo maior PIB do estado e ele, por si só, tem uma característica muito interessante, que ele é muito focado num polo tecnológico, educacional, que são 2 pilares hoje, que são fundamentais no desenvolvimento não só regional, mas no mundo todo, é tecnologia e educação. E a gente tem isso
já em Campina Grande, porque as universidades lá representam quase 30% das patentes depositadas aqui do Estado. E eu acho também que Campina Grande tem um poder muito grande de atrair um turismo de negócio. A gente tem muito turismo aqui de sol e mar, como a gente fala aqui em João Pessoa, mas Campina Grande pode se beneficiar com esse grande crescimento. Porque João Pessoa, só fazendo um parênteses, João Pessoa é a capital do Nordeste, é a única capital do Nordeste que tem 4 aeroportos no raio de 180 quilômetros. A gente tem o aeroporto de João Pessoa, a gente tem o de Recife, que é a 120 quilômetros, a gente tem o de Campina Grande, que é a 110 quilômetros, e a gente tem o de Natal, que é de 180 quilômetros. Então, a gente pode ser abastecido por todos esses aeroportos para o turista vir para aqui, para Paraíba, e impactar ainda mais o segmento. O segundo ponto que a gente tem que falar é a região do Sertão. A gente sabe que é um grande produtor de rebanho de ovinos, caprino, mas também é um grande polo calçadista. Então, a gente tem que entender a peculiaridade de cada região para a gente levar o desenvolvimento para lá também. A região do Cariri, como nosso colega Geraldo Ramos bem conhece, a questão lá de solidariedade, a gente tem um PIB de 3,2 bilhões, Geraldo, nessa região, que impacta justamente setores como mineração, que é muito forte, e o turismo de experiência. A gente vê cabaceiras, como a Hollywood Nordestino, o Lajeado de Pai Mateus, e a gente pode levar esse turismo de experiência, que a gente vê muito no centro-oeste do país, para essas regiões, aproveitando justamente esse boom de crescimento aqui em João Pessoa. E o Brejo Paraibano, que tem, como bem o deputado Eduardo Carneiro falou, a questão do frio, né, a peculiaridade da região e o seu centro histórico, que é maravilhoso. Então, você tem, nas regiões, diversos nichos que podem ser aproveitados. Então, à medida que tem grandes oportunidades, são esses os desafios que a gente também tem que correr para trazer um resultado positivo para a nossa economia. Então, o segundo ponto que eu quero elencar aqui, que é um desafio para a nossa economia paraibana, é a questão da industrialização. A indústria é um setor que gera produtos com grande valor agregado. E isso impacta diretamente a questão do emprego, salários e várias outras variáveis que impactam positivamente a economia. Vou dar um exemplo rápido aqui. Presidente Wagner, a construção civil hoje, dentro da indústria, representa 30% do PIB da indústria. Então, não só aqui na capital, mas em todo o estado, dentro do PIB industrial da Paraíba, a construção civil representa por 30%. Não à toa, o ano passado, o nosso estado foi o primeiro colocado em geração de empregos dentro do Nordeste. Em todos os estados do Nordeste, a Paraíba teve o maior saldo de emprego na construção civil da nossa região, com destaque para João Pessoa. João Pessoa teve um saldo de mais de 3 mil trabalhadores na construção civil. Fortaleza, que era o segundo colocado, teve um saldo de 2.300. Só lembrando que Fortaleza é 3 vezes maior do que João Pessoa. Então, aí os dados já mostram o poder de propagação, grande locomotiva hoje da indústria paraibana, de fato, a construção civil, e eu tenho o maior orgulho de estar nesses 10 anos, quase 11 anos, no Sinduscon, sendo economista-chefe lá, trazendo justamente essas análises, esses dados. A gente vê que o segundo setor que mais tem poder de decisão aqui na indústria paraibana é o de serviços básicos, e o terceiro, calçadista. Então, se a gente ampliar os outros setores e trazer dados que possam fomentar a economia, industrializar esses setores, a gente vai ter um resultado bem melhor na nossa economia. Isso aí, eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês que, apesar da gente ter indústria, 75% da nossa indústria é de pequenas empresas. Então, a gente tem, de fato, uma concentração muito grande de microempresas no setor da indústria. Então, são aquelas mini cooperativas que produzem, são aquela garagem que produz o calçado, a rede, o leite, o queijo. Então, cerca de 75% da nossa indústria é microempresa. Imagina se a gente expandir essa questão das empresas crescendo o porte, quantas pessoas a gente não consegue empregar mais e quanto a gente não consegue agregar o PIB, salários e etc. E, por fim, eu acho que esse aqui é o grande desafio hoje da Paraíba, entre outros estados, é o de infraestrutura, que isso é uma realidade também
do Nordeste e, principalmente, do Brasil. A gente vive uma infraestrutura incipiente que atrasa o nosso desenvolvimento. Então, da mesma forma que a gente tem muitas oportunidades, eu acho que essa aí é a grande variável que vai impactar nos desafios que a gente vai ter nos próximos anos na economia paraibana. Eu vou mostrar para vocês um dado bem interessante, que é justamente, dentre todos os pilares que foram falados anteriormente, a infraestrutura é o que tem o maior peso. Por quê? Porque ela vai ditar a atração de novos investimentos. Eu não vou para uma região que não tem infraestrutura que eu possa instalar uma empresa. Eu não vou abrir uma empresa se não tem um capital humano para eu fazer isso. Então, essa é a grande variável, dentre as outras. Por quê? Porque qualidade educacional, mesmo a gente tendo alta, a gente pode importar de outros estados, profissionais qualificados. A gente pode também trazer tecnologia de industrialização. Mas a infraestrutura, deputado Eduardo Carneiro, eu acho que é dever nosso cobrar das autoridades que a gente melhore a infraestrutura para atrair mais investimento. Por quê? Quando a gente pega o ranking de competitividade dos estados brasileiros, a gente percebe que a Paraíba está lá em 12º. Então, o empresário ele vai olhar primeiro os 11 primeiros colocados antes de pensar em investir na Paraíba. Por quê? Porque lá ele tem uma infraestrutura melhor. Porque um dos fatores que a gente mais observa é a questão do ranking de competitividade. Então, isso é importante a gente saber, tentar elevar a Paraíba a um nível mais alto para atrair mais investimentos. Então, focar em infraestrutura vai tornar o Estado bem mais competitivo. E eu acho que é isso que a gente tem que falar. As oportunidades estão aí e a gente tem que aproveitá-las. Então, isso aqui é um gráfico que mostra que, dentro daqueles dados de competitividade, infraestrutura é o segundo pilar que mais atrai investimentos para qualquer região. Então, a gente tem que pensar, como sociedade civil organizada, que eu estou vendo aqui muitos representantes do setor produtivo da Paraíba, que a gente tem que pensar em lutar pela infraestrutura. Porque, se a gente melhorar essa questão, a gente vai atrair ainda mais investimentos para o nosso Estado. Então, para finalizar aqui, eu quero deixar uma frase que eu acho que representa bem, hoje, o que a gente vive no nosso Estado. A Paraíba das oportunidades é muito maior do que a Paraíba dos desafios. E eu acredito seriamente nisso. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer novamente estar aqui, deputado Eduardo Carneiro, secretário Bruno, que a gente tem tido um diálogo muito bom. Eu acredito nisso. Eu acredito que a Paraíba das oportunidades ela é bem maior do que a Paraíba dos desafios. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, Werton, por sua palestra. Realmente, a Paraíba das oportunidades ela é bem maior do que a Paraíba dos desafios, tenho certeza disso. E muitos desafios já foram vencidos, né? Já tivemos, né, momentos de muito mais dificuldade e de menos esperança, né, de viver os dias que nós vivemos hoje aqui na nossa Paraíba. Nós vamos dando... Sim. Aí eu convido agora o nosso querido presidente do Corecon para fazer a entrega do certificado ao nosso companheiro Werton José. Aqui na frente, por favor. Parabéns, doutor Werton, por sua apresentação e pelo certificado agora extremamente justo. E agora eu convido para poder, também dando continuidade à entrega dos certificados, vamos dar os certificados às alunas. E aí eu convido o professor doutor Cássio
Bezarria e a professora mestra Débora Gerlane Gomes para fazer a entrega às alunas Aderlândia Silva Cruz Nunes e Maria Eduarda Costa de Lucena. Né, no evento no Rio Grande do Sul. Então, muito justa homenagens. As passagens estão aí. E os Pix para despesa será colocado na rede social de ambas. É só a passagem, sem ficar esses dias sem almoçar, sem jantar, é ruim. É. E agora convido o nosso companheiro Celso Mangueira, presidente do Conselho Regional da Economia, para fazer a entrega do título Economista do ano 2025, a economista Lúcia Jeffersonia Ramalho, pela sua contribuição ao desenvolvimento econômico regional e na elaboração de projetos econômicos e financeiros, possibilitando a execução de inúmeros investimentos no estado da Paraíba. Então, seja bem-vinda a nossa economista Lúcia.
Convido a nossa homenageada, né, economista Lúcia Jeffersônia Ramalho, para poder usar a tribuna e fazer, né, o seu discurso e seu agradecimento. Né, professora Lúcia, que é economista, né, natural da cidade de Ibiara, lá no nosso Vale do Piancó. Passo muito por lá, que eu vou muito à nossa querida cidade de Conceição, onde tenho a honra de representar aquela cidade aqui na Assembleia, graduada, né, Lúcia, graduada em Ciências Econômicas pela UFPB, atua com consultoria empresarial junto a empresas de pequeno, médio e grande porte, completou no corrente exercício 37 anos de experiência, precisava botar isso tudo aqui não, em estudos de viabilidade econômica para alavancarem alavancagem financeira de curto e longo prazo junto a bancos de desenvolvimento, entre eles o BNB, Banco Nordeste Brasil, e BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Atua também na identificação, né, de oportunidades de negócio, estudos de mercado, macroeconômicos, planejamento financeiro e estratégico de empresas, quanto a decisões organizacionais ou de novos investimentos. O currículo da mulher é grande demais, eu não vou terminar de ler, não. Eu vou passar a palavra para você, Lúcia. Viu? Fica à vontade. Você tem 3 minutos para poder fazer uso da tribuna. Muito obrigada. Senhores e senhoras, bom dia. Especialmente cumprimento o presidente da mesa, Eduardo Carneiro, o presidente Celso Bangueira, presidente do Corecon. Cumprimento a minha querida professora Zélia Almeida, minha primeira professora, e em nome dos quais estendo meus cumprimentos aos demais componentes da mesa representando aqui diversos segmentos e ao auditório. Cumprimento especialmente a todos os economistas aqui presentes, cumprimento com muito carinho a minha família e aos meus irmãos e às minhas sobrinhas. E gostaria de falar, estou um pouco emocionada, tá? Mas vamos lá. Eu gostaria de falar o que é o economista. O economista é a profissão que possui a capacidade de ter uma visão ampla do mundo e criar diagnósticos. Pessoalmente, tenho muito orgulho de ser economista, apesar de ter outra formação, mas sempre me intitulo como economista. O economista ele tem uma característica muito marcante no mercado de trabalho. Ele tem a possibilidade de atuar com excelência em diferentes frentes, indicando caminhos com base na ciência e no desenvolvimento da justiça social. Eu digo que poucos cientistas têm essa oportunidade. Quero contar a vocês um pouco da minha história. Serei rápida aqui, até porque só tenho 3 minutos para isso. Eu sou natural de Ibiara, como o deputado informou. Viemos para cá, eu ainda jovem, aqui em João Pessoa, eu e minha família. E eu ainda recordo o sorriso amplo dos meus pais, Gerson Ramalho e Francisca Agley Ramalho, em memória, quando eu noticiei que havia ingressado no curso de Economia pela UFPB. Logo em seguida, nós passamos por uma tristeza muito grande, que foi o falecimento do meu pai, e passamos tempos árduos até a conclusão do curso, quando então comecei a trabalhar, já como economista, com o meu professor, Heitor Cabral da Silva, a quem também presto uma grande homenagem em memória. A minha área de atuação, como foi dito aí, ele falou brevemente, eu me especializei na área de elaboração de projetos econômicos financeiros. Para atender empresas quanto à identificação de novos negócios, planejamento financeiros e estratégico quanto à decisão de novos investimentos ou organizacionais. Também na obtenção de incentivos fiscais e creditícios junto à SUDENE, incentivos fiscais, tributários e regularização de imóveis junto a municípios e região do Nordeste, com forte atuação na CINEP, Companhia de Desenvolvimento da Paraíba.
Atualmente sou conselheira suplente do Corecon, sou membro do FCF Paraíba, Fórum Celso Furtado, sou integrante fundadora da Academia Paraibana da Ciência Econômica, PCE. Sou sócia-diretora de uma consultoria pró-investimentos com atuação em captar recursos dos fundos constitucionais repassados por bancos públicos. Atuo principalmente no Banco do Nordeste do Brasil, a quem considero um grande parceiro. Meu agradecimento à equipe do Banco do Nordeste do Brasil. Quero agradecer aqui presente a 2 clientes, Wagner Breckfield, da construtora Everest, e Geraldo Moura Ramos, da construtora Moura Ramos. Ambos acreditaram no meu trabalho e me ajudaram a fazer história, entre outros. Esta honrada comenda de economista do ano 2025 me foi concedido, creio eu, pela dedicação exclusiva de muitos anos ao desenvolvimento econômico da empresa paraibana nos mais variados segmentos. Sou muito grata por esta menção honrosa, também por ser mulher, por ser a primeira mulher a receber essa comenda aqui no estado da Paraíba, concedida pelo Conselho Regional de Economia, conferida através da proposição dos conselheiros em plenária e aprovada por unanimidade. O título de economista do ano é concedido anualmente pelo Corecon a profissionais que se destacam no setor econômico, valoriza e dignifica a imagem profissional do economista. Esse título é o estímulo para continuar buscando a excelência, cooperando sempre com o desenvolvimento econômico do Estado paraibano. Gostaria de dizer-lhes que, acima de tudo, sou cristã. Por isso, tenho plena ciência que toda honra concedida a seus filhos vem de Deus, nosso Senhor e Salvador. Todo louvor seja dado a Ele. Eu gosto muito desse versículo, que é do Evangelho de São João 3,30, que diz que Ele cresça e que eu decresça. Esse é o meu objetivo. Quero agradecer também, em especial, ao apoio em todos esses anos, aos meus pais em memória, Gerson Ramalho e Francisca Gley Ramalho, e aos meus irmãos, Francisco Rades Ramalho, José de Gley Ramalho, Gerson Ramalho Júnior. Devo também agradecer, assim, com muita honra, ao presidente Celso Mangueira pela indicação ao meu nome ao Conselho para esta honrada comenda. Meu muito obrigada a todos vocês. Parabéns à nossa economista, doutora Lúcia. Que Deus lhe abençoe nessa caminhada e continue fazendo muito bem a nossa Paraíba através, né, dessa sua atividade tão importante. Eu aproveito agora, já dando prosseguimento pelo avançar da hora, convido o economista Celso Mangueira, presidente do Conselho Regional de Economia, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Registro aqui os nossos mais sinceros agradecimentos pela presença. Eu acho que muito nos honra ter aqui uma presença extremamente diversificada, não só de economistas, mas também de outros profissionais. Eu acho que é importante esse intercâmbio. Aliás, eu tenho defendido, aproveitando algumas das outras profissões presentes, nós criamos aqui na Paraíba um conselhão de entidades de profissionais. Agradecer ao deputado Eduardo Carneiro pela proposição dessa sessão especial, acho que alusiva ao nosso Dia do Economista, 13 de agosto. Nossa profissão foi criada há 74 anos, né? É uma das mais antigas profissões regulamentadas aqui no Brasil, e isso tudo também muito nos honra. Da mesma forma que nós tivemos a oportunidade, em 1980, receber aqui no Estado o Conselho Regional de Economia, né? Anteriormente, os economistas que
formados tinham que se deslocar a Pernambuco para fazer o seu registro. Hoje, há 45 anos, esse registro é realizado aqui no nosso Estado. Eu estou aproveitando, eu gostaria também de cumprimentar a professora Zélia Almeida, que, e aí eu cumprimento todos os ex-presidentes do Conselho de Economia, cumprimento a Zélia Almeida porque é a única mulher que presidiu o Conselho de Economia. Precisamos renovar esse quadro, né? E também a Zélia Almeida é pioneira em tudo aquilo que ela fez. É pioneira no jornalismo, jornalismo econômico aqui no Estado, é pioneira no rotarismo aqui no Estado, que também tem a honra de participar, e é uma mulher pioneira nos escritos a respeito do Brejo Paraibano. Uma leitura dos livros de Zélia Almeida nos permite conhecer de uma forma muito mais profunda aquela região. Aproveito esse momento, com o apoio do Geraldo Moura, de fazer o lançamento aqui no Estado desse projeto, campanha do orçamento público e transparência popular, né? Através do apoio do Geraldo, nós estamos hoje trazendo, somos o segundo Estado a lançar esse projeto. Eu acho que o orçamento é que direciona a aplicação de recurso no nosso Estado. Então, é importante um trabalho dessa natureza, devemos fazer uma caminhada pelo Estado, fazendo essa divulgação, junto às prefeituras, no sentido de nós, como cidadãos, sabermos onde aplicamos o nosso recurso, que são capitalizados da sociedade. Então, vamos adiante com relação a esse projeto. Eu trago aqui umas 6 páginas, mas vou reduzir. Vou pegar aqui meu óculos. Não vou falar sobre economia, porque o nosso deputado, ele, em breves palavras, mostrou o que é economia, né? Economia é você usar o recurso que dispõe da melhor forma possível, seja ele familiar, seja ele empresarial, seja ele governamental. E um projeto dessa natureza nos conduz a usar o recurso de forma muito mais eficaz do que não tivermos o planejamento e o orçamento. Eu gostaria aqui de iniciar essa fala citando o nosso grande economista Celso Furtado, que, em 1948, ao retornar ao Brasil com o grau de doutor em economia pela Universidade de Paris, foi o primeiro economista a receber o grau de doutorado fora aqui do Brasil, né? Ele disse o seguinte, me perdoe aqui o pessoal da área do direito, os advogados, inclusive a vice-presidente, né, da OAB. Ele disse o seguinte, meu primeiro interesse foi pela ciência política, daí fui para as ciências sociais em geral, e daí fui para a economia. Se você não tem ideia clara e evidente sobre a economia na sociedade, fica sempre difícil você se aprofundar em termos da dificuldade da sociedade. Para entender a vida da sociedade, é preciso saber como é que se mata a fome primeiro, né? No último ano de faculdade, já estava quase só com a economia. Já tinha me desinteressado pelo direito, né, porque me parecia ser algo para legitimar o que existia. Então, foi no momento que ele tomou decisão, ele veio da Segunda Guerra Mundial, onde atuou na Itália, e daí ele tinha se formado no Rio de Janeiro, na área de direito. Em determinado momento, ele deu uma guinada à vida e foi fazer economia. O sistema Corecon é um conjunto de autarquias federais que regulamenta e supervisiona as atividades dos economistas no Brasil. O COFECON, com sede em Brasília, e cada uma das regionais com as suas entidades. Nós somos 26 conselhos regionais. O sistema é fundamental para assegurar o exercício legal e ético da profissão, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Como já foi colocado aqui, nós estamos completando 45 anos de fundação
e congregamos profissionais e empresas com atividade na área das ciências econômicas. Portanto, são quase 5 décadas no cumprimento da missão institucional: registrar o profissional, fiscalizar a profissão, defender os direitos, capacitar e valorizar os nossos profissionais, além de atuar em prol do desenvolvimento socioeconômico do país. Temos vivenciado grandes desafios e conquistas. E, ao comemorar o Dia do Economista, nesta plenária José Marice, julgamos oportuno citar uma das principais atividades. Uma das atividades nós tivemos a oportunidade de assistir, que foi a entrega da passagem para Porto Alegre das 2 estudantes, Aderlane e Maria Eduarda, que vão nos representar em Porto Alegre. É um dos projetos que nós temos muito orgulho de executá-lo em todo o Brasil, fazendo uma seleção primeiro regional e, posteriormente, a vencedora irá nos representar na sede, onde vai ser realizado um evento nacional do Conselho. Aliás, as 2 venceram no ano passado e estiveram em Camboriú, nos representando. Tá? Bom, nós temos também, dentro daquilo não poder afastar, desde 2025, que nós concedemos a medalha Celso Furtado a várias personalidades. Citou-se aqui o Heitor Cabral, Juarez Faria, Rom Polário, a esposa de Celso Furtado, Rosa Freire de Aguiar, o secretário Cláudio Furtado e tantos outros, né, que já receberam. O Chico Nunes também já teve a oportunidade de receber a medalha Celso Furtado. Zélia Almeida também essa medalha também foi agraciada. Então, também é um dos nossos projetos. Nós também temos um projeto interessante, que é Desafio Quer Ser Economista, para despertar o interesse dos alunos de ensino médio pelo conhecimento da economia. Então, nós percorremos os colégios de ensino médio para falar a respeito desse projeto e também falar sobre a economia, principalmente sobre a questão da educação financeira. Então, é uma grande oportunidade. O aluno que vencer esse concurso recebe uma homenagem em Brasília para poder ser devidamente homenageado na nossa capital. Nós temos também a oportunidade de ter criado algumas instituições. Já se falou aqui a respeito da Academia Paraibana de Ciência Econômica, nasceu ali nos seios do Conselho. Nós criamos o Fórum Celso Furtado de Desenvolvimento da Paraíba, que eu tenho a honra de presidir. Nós também tivemos a oportunidade de apoiar a criação do núcleo de extensão da Universidade Federal da Paraíba, também voltado para o pensamento de Celso Furtado. Junto aqui com alguns profissionais, também nós apoiamos a Paraíba, que Chico Nunes teve a oportunidade de presidir por 2 anos. Promovemos diversos cursos, palestras e seminários. Não vou citá-los todos, mas eu gostaria de destacar, aproveitando a presença da presidente da Academia de Ciência de Contabilidade, Tatiana Falcão, dizer que nós estamos realizando, no próximo dia 27, no Sindiscom, a palestra Mesa Redonda, com especialista em reforma tributária, impactos da reforma tributária nas empresas. Então, estão todos convidados, dia 27, no Sindiscom. Bom, destacando essa homenagem, já citei como presidente Zélia Almeida, não poderíamos destacar Geraldo Pedrosa, que foi nosso primeiro presidente em 1980. E também cumprimentar os conselheiros aqui presentes, economistas, alunos de economia e todos aqui presentes, pela essa grande oportunidade de estarmos juntos. Bom, quase finalizando, eu diria o seguinte: este é um momento de júbilo para todos os profissionais de economia, pois no último dia 13 completamos 74 anos como uma das antigas profissões regulamentadas no Brasil. Quero parabenizar os economistas e, como iniciei citando Celso Furtado, vou agora citar outro economista, Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Economia aqui no nosso Estado, e também uma referência nacional
quando se trata do tema econômico. Mas eu sou da Nóbrega, diz o seguinte, abra um parênteses, deu um pulo. Daqui. Diz mais não. Ser economista pressupõe, além do exercício da profissão, a vontade de servir a sociedade, inclui usar a força das ideias para convencer a opinião pública e o sistema político da necessidade da reforma que concretize o sonho de tornar o Brasil mais rico. Muito obrigado e viva os economistas. Dando continuidade, eu convidaria o vice-presidente João Bosco para fazer a entrega de uma homenagem que o Conselho vai prestar ao deputado Eduardo Carneiro. Eu queria pedir licença ao deputado Eduardo Carneiro para quebrar um pouquinho o protocolo de forma bem rápida, não acho que não vou gastar nem um minuto. Mas, primeiro, para dizer, saudar a todos, eu não vou citar nomes, porque senão a gente vai perder muito tempo, e eu conheço todos aqui são amigos, né? E eu queria dizer, assim, da felicidade que foi de encontrar Eduardo, um grande parceiro, para a gente fazer essa sessão em homenagem aos economistas. Mas ele está sendo homenageado não apenas pela realização da Assembleia. Eduardo me convidou, numa época, né, ele, presidente da Frente Parlamentar, né, do empreendedorismo aqui do nosso Estado, e é do desenvolvimento e do empreendedorismo aqui no nosso Estado, né? E é um grande defensor da descentralização do desenvolvimento. Eduardo, mas eu queria deixar um desafio para você, sabe? A gente está vivenciando uma época em que a gente precisa de se burocratizar cada vez mais. E eu tenho certeza que você vai ser um grande parceiro nosso. O município ele já tem uma lei de liberdade econômica. O Estado já existe a ideia formada da lei da liberdade econômica. E eu tenho certeza que, com o deputado Eduardo, a gente vai fazer com que essa lei saia para ser efetiva, para fazer com que o ambiente de negócio na Paraíba aconteça o que o Herto colocou aqui. A gente aumenta a industrialização, a gente aumente a questão do empreendedorismo no nosso Estado, e Eduardo Carneiro, tenho certeza que será um grande parceiro, assim como é Bruno Farias, amigo, poeta e o defensor da liberdade econômica e o desenvolvimento do nosso Estado.
Dando prosseguimento à nossa sessão e desde já agradecendo, né, ao nosso companheiro Dr. Celso, ao nosso companheiro Bosco, né, a nossa querida amiga, né, doutora Zélia, muito obrigado. E aqui termina que o seu livro vai ficar ali. Eu já gostei das imagens, eu disse, a gente que é brejeiro reconhece a nossa região de longe, então a gente vem realmente de longe dos nossos engenhos, lá de Serraria. Minha família é toda daquela região, né? Valdir dos Santos Lima, ex-deputado também, que é, né, casado com a minha tia-avó. Então a gente conhece bem aquela realidade daquela região. E eu que sou da família Carneiro, mas as pessoas às vezes até confundem. Ah, você é Carneiro, é lá de Pombal? Não, meu Carneiro é lá de Caiçara. Meu avô foi tabelião, lá de Caiçara, e meu pai nascido em Caiçara, e minha mãe da família Lira, lá de Bananeiras. Então tenho muitos amigos ali naquela região. Né, e dando, né, prosseguimento, né, à nossa sessão, eu convido agora para fazer uso da palavra, né, o economista João Bosco Ferraz para fazer uso da palavra. Ainda vai falar ou vai já? Então vamos passar aqui, intercalar aqui, né? Bosco já deu uma palavrinha. Com a palavra agora, nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de João Pessoa, nosso vereador, poeta, secretário Bruno Farias. Ainda em tempo, registrar a presença do senhor Cristiano Aguiar, membro do Conselho de Economia, representando o senhor Zé Inácio, presidente da Asplan. Zé Inácio, meu amigo Zé Inácio. Companheiro Bruno, Vossa Excelência tem a palavra. Meus cumprimentos ao deputado Eduardo Carneiro, autor dessa propositura. Eu prometo, Eduardo, no dia do economista, economizar as palavras. Minha saudação a todos os que estão aqui, aos que integram o Conselho de Economia de nosso Estado. Minha saudação a Celso Mangueira, a João Bosco, a meu querido Chico Nunes, e em nome de vossas senhorias, cumprimentar todos os que integram a mesa. Minha saudação à professora Zélia, em seu nome, cumprimentar e saudar todos os que estão prestigiando essa sessão. Apenas muito rapidamente, Eduardo, parabenizá-lo pela iniciativa. Eu que acompanhei desde o início a sua trajetória pública, primeiro como companheiro de partido, depois como colega no Parlamento Municipal, sei de seu comprometimento com pautas construtivas em favor de nossa cidade e em favor de nosso Estado. Não é de hoje que Vossa Excelência discute empreendedorismo, empregabilidade, economia, desenvolvimento sustentável, tanto da capital quanto do Estado da Paraíba. De tal sorte que fica aqui o meu agradecimento, fica aqui a minha saudação por essa iniciativa feliz de parabenizar uma categoria tão importante, meu colega Rinaldo, para o nosso Estado. A Paraíba tem uma longa tradição de economistas notáveis, que ajudaram na formação do pensamento econômico brasileiro. Aqui, Celso já citou alguns. Celso Furtado, Maílson da Nóbrega, Rômulo Polari, professora Zélia Almeida e tantos outros que tiveram um protagonismo na vida nacional. E todos vocês que no cenário contemporâneo ajudam a fazer essa leitura de dados e de números. Vocês são a bússola. Eu tenho, para minha alegria, ao meu lado, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município, um desses notáveis economistas que moram e que vivem na Paraíba, que é o meu companheiro João Bosco. É através da leitura de dados críticos que a gente consegue balizar as ações administrativas, as ações políticas lá na SEDEST. Dizem que a economia é uma virtude distributiva que consiste não em poupar, mas em escolher.
E as escolhas, elas não podem ser feitas às cegas. As escolhas devem ser fundamentadas em números, em dados, em diagnósticos. E são vocês, economistas da Paraíba, que nos ajudam, enquanto homens públicos, a escolher quais as melhores ações, quais as mais efetivas iniciativas. Eu tenho para mim, assim como Tancredo Neves, que todo crescimento econômico deve estar subordinado a uma conotação social. Pois enquanto houver um homem sem pão, sem teto e sem moradia, toda prosperidade será falsa. E são vocês, os nossos guias, para que a gente consiga ter uma prosperidade verdadeira, uma prosperidade efetiva. Se a nossa história foi, até há pouco tempo, uma história de preterições e abandonos, hoje, como bem nos mostrou o Ayrton, a nossa história mudou de chave. É uma história de desafios e, sobretudo, de oportunidades. Fica aqui o meu agradecimento ao trabalho profícuo que vocês desenvolvem em suas atividades, porque sem vocês nós permanecemos às cegas. São vocês o candeeiro, a luz, a brilhar, a iluminar os passos de quem faz a vida pública em nosso Estado. Parabéns. Obrigado, meu amigo Bruno Farias, por sua fala, sempre pertinente, comprometida com as pautas importantes, né, do nosso estado da Paraíba e da nossa capital. Dando prosseguimento, eu convido, representando o nosso presidente da OAB, né, o senhor Arson Tagino, a nossa vice-presidente, Jane Milanês, para fazer uso da palavra. Antes de Jane iniciar a sua fala, eu só quero fazer um registro aqui da participação, Jane, da OAB nas nossas sessões aqui importantes. Então, isso significa que hoje, efetivamente, funciona na OAB as comissões, os núcleos, né, os setores, né, importantes, né, da OAB, até porque quando nós fazemos uma sessão, uma audiência pública voltada para a saúde, tem representante aqui da OAB. Se a gente fizer para discutir empreendedorismo, tem representante da OAB, e de cada segmento, né, da sociedade tem sempre um representante da OAB. Então, aqui fica o meu agradecimento, né, em seu nome, e a todos os advogados da Paraíba, né, por essa participação e poder trazer os bons debates aqui à nossa casa. Então, Vossa Excelência tem seu tempo regimental. Obrigada, deputado. Boa tarde já a todos e todas os presentes. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Eduardo Carneiro, ao tempo que já, inclusive, parabenizo pela propositura muito justa a homenagem ao Corecon, e ao Corecon, cumprimento na pessoa do doutor Celso Mangueira, já lhe dizendo, doutor Celso, que eu costumo dizer que quem só sabe direito não sabe direito de nada. Então, na verdade, direito é uma ciência social mesmo, onde a gente precisa muito mais entender de gente do que, efetivamente, sobre legislação. E cumprimento também a todos os estudantes do curso de Economia e aos demais presentes, e assim também cumprimentando toda a mesa, aqui representando, como bem disse o nosso deputado, o meu presidente, Arson Tagino, que, em razão da incompatibilidade de agendas, acabou por não poder estar presente, mas lamenta muito, doutor Celso, mas me enviou em substituição, como também manda o nosso regimento, e aí, perguntada se faríamos uso da palavra, já dizendo para vocês que advogado nenhum recusa a oportunidade de fazer uso da tribuna. Então, sempre que vê um advogado, fique logo ciente que não vai deixar de ter a palavra. Mas dizer, em nome do nosso presidente, que, para a Ordem dos Advogados do Brasil, é uma honra estar aqui presente, não só nesta sessão, que homenageia hoje os economistas, em razão da sua data simbólica, mas é nosso dever, enquanto instituição social, estar em todos os espaços de discussão que tenham interesse o desenvolvimento da cidadania, a preservação dos direitos e a garantia de todos os deveres. Então, é, na verdade, uma missão da Ordem dos Advogados estar presente, e aqui, para a gente, é essa honrosa missão de hoje fazer essa homenagem a todos e todas economistas, e me permita fazer aqui uma homenagem à parte desta relacionada às mulheres, porque hoje 3 mulheres aqui foram homenageadas, a doutora Lúcia, a Derlânia e a Maria Eduarda,
que juntas representam um avanço social da ocupação da mulher nos espaços de liderança, nos espaços de poder, nos espaços de destaque, que não tem sido diferente em outras profissões, mas a economia, assim como também o direito, doutora Lúcia, a gente sabe que as mulheres elas demoraram a chegar e ocupar esses espaços. Então, para mim, enquanto mulher e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui é uma honra imensa poder estar nesta solenidade, casualmente, talvez, quem sabe, ou não, onde 3 mulheres são homenageadas, porque na Ordem dos Advogados do Brasil a gente tem o orgulho grande de ser uma das pioneiras nessa caminhada pela paridade de gênero. Então, lá toda a nossa diretoria é paritária, nosso conselho é paritário, e em todos os espaços onde a gente pode fazer e deve fazer indicações para a ocupação de lideranças, a gente faz indicando paridade de gênero, porque esse é um dos nossos compromissos, atingir a igualdade social. Essa igualdade social que, inclusive, está diretamente ligada ao desenvolvimento da economia. E aqui os colegas falaram muito sobre o desenvolvimento econômico, e parabenizando aqui o doutor Werton por sua palestra, a qual eu ouvi atentamente, e a gente sabe a disparidade que existe entre o desenvolvimento econômico e o desequilíbrio da balança social, onde as desigualdades acabam por ficar ali muito à mostra. Então, quando a gente fala advocacia, economia, na verdade, elas estão intrinsecamente ligadas, como a gente diz. Por quê? Porque, ao passo que a economia se preocupa em identificar, como disse o secretário Bruno, com os números, com identificar onde investir, como investir, o que fazer, a advocacia se preocupa em quando fizer, como será depois, e como a gente pode auxiliar nesse desenvolvimento de forma a garantir que seja preservada a dignidade da pessoa humana, seja garantida todos os direitos para que se viva de forma ordeira na sociedade e que a gente evite maiores problemas sociais, de forma a impedir, inclusive, que novos desenvolvimentos venham a chegar em razão desse não interesse de investimentos. Mas aqui também, e aí lembrando da fala do deputado Eduardo Carneiro, que, no seu empreendedorismo aí juvenil do cachorro-quente, eu queria me direcionar a estudantes de direito, principalmente me inspirando nas vencedoras aqui da Gincana, Aderlânia e Maria Eduarda, para dizer para vocês que sonho a gente sempre deve ter. Assim como o deputado Eduardo Carneiro, que informava que não tinha uma linhagem política, eu também não tenho uma linhagem política na minha família e também não tenho advogados e advogadas na minha família, deputado. Mas, mesmo assim, sou de Bahia, não sou daqui de João Pessoa, e sonhei um dia em fazer o curso de Direito, e, fazendo o curso de Direito, chegou um momento que pensei, doutora Zélia Almeida, em desistir, porque achava que, na verdade, aquele espaço não me caberia. Aquele espaço era mais direcionado à elite e não era um espaço que eu poderia me encaixar. Até que aí o deputado Eduardo Carneiro disse: se você fizer muito bem o que você sabe fazer, você vai se destacar no seu espaço. Você, com certeza, vai conseguir ocupar esse espaço. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, de quem ainda está estudando, mas também de quem já está na caminhada e vislumbra aí novos espaços, que a gente, embora não sendo mais crianças, que a gente possa nutrir esse sonho de seguir sempre em frente, porque quando a gente tem um propósito de vida, doutora Zélia, a gente consegue alcançar. E hoje, como exemplo, para quem ainda é estudante, eu tenho 12 anos de advocacia e ocupo hoje um dos grandes espaços estaduais aqui, que é ser vice-presidente da OAB, sem ter tido nenhuma linhagem jurídica, nenhuma linhagem política, mas porque entendi, Lúcia, que, assim como você, que veio lá de Ibiara e chegou aqui sem qualquer norte, mas chegou aqui com um propósito, Deus abençoa a gente, guia a gente, né, e aí respeitando todas as identidades religiosas e a fé ou até a não crença, mas é exatamente isso que deve mover toda a sociedade, um sonho e uma vontade de vencer, respeitando sempre, claro, todos os direitos e deveres. E, por fim, para não me alongar, porque, inclusive, não prometi economizar nas palavras, justamente para não incorrer em erro, quero deixar a mensagem para vocês do comprometimento da Ordem dos Advogados do Brasil, não só com o Corecon, doutor Celso, mas, deputado, com todas as pautas que esta Assembleia discute, porque todas elas têm, sim, o interesse social, e é no interesse social que a OAB se pauta. Então, fica aqui o compromisso do presidente Arrisson Targino, a quem trago a palavra, de juntos estarmos sempre em diálogo para que nós possamos avançar pela garantia de um Estado democrático de direito forte e pela preservação sempre da dignidade da pessoa humana nas relações sociais. É
São essas as minhas palavras na manhã de hoje, em homenagem a todos vocês. Muito obrigado, doutora Jane. Primeiro, Jani, desculpe. Aqui está Jane. Só se mudaram. Bruno está me corrigindo aqui, mudando seu nome. Eu disse, rapaz, só se eu estiver ficando doido. Meu óculos ainda está bom. Mas eu vou, inclusive, quando terminar aqui a nossa sessão, Jane, vou mandar uma mensagenzinha para o doutor Arris, que é meu amigo pessoal e particular, dizer que ele fique à vontade para poder faltar todas as sessões aqui na Assembleia, desde que você venha representando aqui a OAB aqui na nossa Assembleia, porque, sem dúvida nenhuma, será muito bem representado. Por fim, vamos convidar agora um grande amigo, companheiro, né, o último inscrito aqui para fazer uso da palavra, doutor Mário Borba, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba. Então, meu amigo, você tem seu tempo regimental, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à nossa Assembleia, nesta manhã de sexta-feira. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero aqui cumprimentar e saudar o deputado Eduardo Carneiro, parabenizar por essa sessão, em nome de todos os economistas aqui da Paraíba. Também cumprimentar, em seu nome, cumprimentar o vereador aqui, o Bruno Farias, também. E quero aqui saudar e parabenizar o nosso amigo Celso, né, como presidente do Corecon, nessa tarde de hoje. Eu quero, nesse momento, quando eu vi aqui a palestra, a apresentação feita aqui pelo palestrante, a quem eu quero parabenizar, mostrando os desafios e as oportunidades da Paraíba, eu não poderia, como produtor rural, como presidente da Federação da Agricultura, deixar de falar alguma coisa sobre as nossas potencialidades. Não é? Eu quero dizer a vocês que o produtor rural é responsável, a pessoa pode não precisar de um médico, de um advogado, de qualquer um profissional. Agora, do produtor rural, ele precisa pelo menos 3 vezes ao dia. E, por trás desse produtor rural, nós temos que ter também a economia. Nós temos que ter aquela pessoa que planeja, que organiza, que faz a conta e que, no fim, ele também presta conta daquilo que nós fazemos. Então, não podemos produzir, gerar emprego e renda se não tiver um economista ao lado. Eu quero dizer a vocês, como eu vi aqui, as oportunidades que essa Paraíba tem, as dificuldades que também tem, mas as oportunidades são muitas. A Paraíba, eu digo que a Paraíba é um dos melhores estados desse Nordeste. Você está no centro do Nordeste, você está a poucos quilômetros de Natal, de Fortaleza, dependendo do local que você esteja nesse estado. E o que a Paraíba tem feito, um litoral rico, com turismo aí, vamos dizer assim, crescendo a todo dia, toda hora, construção civil, enfim. Mas o setor produtivo também tem contribuído com isso. Nós temos aí 7 usinas de açúcar e álcool que independem de governo, gerando emprego, gerando renda, exportando também, gerando renda para esse estado. Nós temos o abacaxi, que a Paraíba já foi o primeiro produtor de abacaxi do Brasil e que hoje é o terceiro, que estamos trazendo abacaxi do Pará para ser exportado aqui pela Doce Mel aqui na Paraíba. O maior produtor de leite de cabra são aproximadamente 40 mil litros de leite de cabra e, com isso, temos também os impasses também, que é os impasses da certificação, né? Temos vários produtos que podemos agregar valores à economia paraibana, mas que precisamos também certificar esses produtos. E temos uma deficiência no Estado, que é a questão de pessoas qualificadas, precisando de uma agência de defesa animal e vegetal para que possamos ter a certificação dos nossos produtos que hoje encontramos em dificuldade. Nós temos um setor avícola aqui na Paraíba, Guaraves, por exemplo, está aí investindo, deputado Eduardo Carneiro, quase 300 milhões de reais numa fábrica de ração. E abatendo hoje, a previsão é de abater 200 mil aves dia, está abatendo já 170 mil aves dia. Né? Temos aí a região de Sousa, com 7 mil hectares irrigados, com a previsão, a Paraíba tem uma previsão de 40 mil hectares de áreas irrigadas. Precisamos aí sentar, temos um entrave, que é a questão do Estado com o produtor. Até hoje não se sentou para conversar o que vamos fazer das águas da transposição na Paraíba,
que poderá gerar muito emprego, muita renda, muita divisa para o nosso Estado. Mas eu queria aqui também dizer a vocês as dificuldades também. Nós temos um risco aqui no litoral da Paraíba, que é uma área de mais de 8.000 hectares que está sujeita a uma demarcação indígena. A Paraíba que poderá ser o segundo polo produtor de cimento do Brasil, e que a coisa está um pouco lenta, parada, porque a FUNAI, junto com o Ministério Público Federal, estão tentando demarcar 8.000 e poucos hectares aqui no litoral sul da Paraíba. Pouca gente sabe disso, eu já tenho levado isso ao fórum, ao nosso farol, tem levado a algumas autoridades e ninguém se levanta sobre isso. Poderemos, no futuro, e quem é uma reserva indígena nessa região? Quem é o cacique dessa região? Um ex-jogador do Botafogo. E, através da Federação da Agricultura com as Planas, já contratamos um antropólogo, onde fez um levantamento provando que aquela região não tem índio. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a gravidade. Se aquilo for demarcado, demarcação não é desapropriação, é expropriação. Quem estiver lá vai ter que sair. Conde, Jacumã, Coqueirinho, Tambaba, tudo isso vai sair do mapa. E ninguém acordou para isso ainda. Então, isso é um problema sério hoje no nosso Estado. Já houve 8 audiências públicas no Ministério Público Federal aqui com a FUNAI, e simplesmente a FUNAI pega um formulário e manda que as pessoas se denominem índio. Aqueles que foram assentados lá há 40 anos estão na iminência de sair. Vocês já pensaram o que é desocupar uma área de 8.000 hectares no litoral sul da Paraíba, deixando que seja construído o cimento, aliás, a fabricação do cimento, o turismo, como está avançando na Paraíba? Vocês já pensaram o prejuízo desse Estado? Então, é preciso que as autoridades competentes do nosso Estado, que façam audiência pública aqui, deputado Eduardo Carneiro. Precisamos botar isso na sociedade, para que a sociedade e as autoridades tomem conhecimento do que está acontecendo e que poderá acontecer, que agora mesmo saiu a demarcação de 7.000 hectares. Mais 1 minuto para finalizar. Quem quer ter uma casa hoje em Rio Tinto, em Baía de Traição? Estão vendendo, estão dando, estão alugando, estão fazendo o que quer. A mesma coisa pode acontecer no litoral sul. Mas, para encerrar, eu queria só dizer a vocês que não sou político, sou filiado em nenhum partido, mas aqui eu deixo uma observação. Não é? Nós estamos vivendo um momento, o mundo está dividido, o país está dividido, e nós temos que fazer uma reflexão no próximo ano, o que é que nós queremos deixar por nossos filhos e netos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, meu amigo Mário Borba. E já me antecipo dizendo que estamos plenamente à disposição para exatamente trazer essa discussão importante. Isso nos traz uma preocupação muito grande, essa questão da demarcação de terras. Nós precisamos realmente fazer uma avaliação técnica, né, científica, real, né, da situação, porque realmente é algo que pode impactar, né, muito notadamente no desenvolvimento, né, não apenas do litoral sul da Paraíba, mas no desenvolvimento de todo o nosso estado, né, da Paraíba. Então, conte conosco nesta discussão, nesse debate, para poder trazer aqui para a nossa Assembleia Legislativa também. Né, sem mais oradores, só finalizar aqui com alguns informes. Né, o nosso companheiro Bosco falava exatamente da legislação que já existe aqui hoje na capital, e nós apresentamos aqui no ano de 2021, né, foi na saída ali da pandemia, ainda com resquício de pandemia, nós, né, aqui apresentamos, né, um projeto que exatamente institui o Estatuto de Liberdade Econômica do Estado da Paraíba. Lá nós, né, vários, né, parágrafos, enfim, tópicos dentro desse projeto que exatamente tratam sobre essa questão da liberdade econômica, livre comércio, enfim, e eu vou, né, obviamente, foi em 2021, nós já estamos em 2025, inclusive eu pedi aqui, né, o companheiro Bosco, vou passar a legislação que nós preparamos anteriormente para saber se tem alguma adaptação, alguma atualização para que a gente possa reapresentar esse projeto e fazer aqui uma força-tarefa. A época foi, na verdade, aprovado pela Assembleia Legislativa, foi vetado pelo governador João, mas antecipadamente nós já vamos fazer essa discussão,
né, com os setores, né, da área econômica do governo, para que esse projeto ele não seja vetado. Também já informar a vocês, antes de concluir a nossa sessão, né, aqui conversando, dialogando, debatendo, né, nós temos aqui um grupo de pessoas que se reuniram, né, criaram um projeto, um núcleo, né, de pessoas que pensam o desenvolvimento da nossa Paraíba, que é exatamente o Farol do Desenvolvimento. O Farol ele vem cumprindo um papel fundamental, né, aqui na nossa Paraíba, nas grandes discussões, e eu tenho tido a oportunidade de debater aqui. Nós estivemos juntos em Brasília também fazendo, né, alguns debates importantes para o nosso Estado, né, e eu representando a Assembleia e o Farol sempre presente, né, nessas discussões. Então, se finda agora, né, a presidência do nosso companheiro Chico Nunes e vai ser transmitido esse cargo para Zé Carneiro, mas eu queria, né, aqui já informar, inclusive convidar cada um de vocês para nós estarmos aqui presentes. Em breve nós vamos aqui, né, pedir já a minha assessoria que já, né, coloque, né, aqui na nossa pauta da Assembleia, que apresente, né, uma homenagem ao Farol do Desenvolvimento em nome, né, do companheiro Chico Nunes, para que seja homenageado pelos seus serviços prestados à frente do Farol do Desenvolvimento durante o decorrer desse período que esteve, né, à frente. Então, nós vamos fazer mais uma vez uma grande sessão aqui para poder celebrar o Farol do Desenvolvimento e essas pessoas, né, que dispõem do seu tempo, da sua sabedoria, da sua capacidade para poder pensar a nossa Paraíba. Eu tenho certeza que vai ser mais um momento importante aqui para o nosso Estado, professora Zélia. Então, eu convido a cada um de vocês, vamos fazer em breve, próxima agenda, vamos aprovar na próxima semana, né, esse projeto, apresentando, e já vamos aqui ver com o nosso cerimonial, quando nós teremos, né, a data para poder fazer mais uma sessão importante aqui na nossa Assembleia. Então, gente, a vocês, meu agradecimento, né, passamos, né, da 1h da tarde, está todo mundo com fome, mas tenho certeza que foi por uma boa causa, que é poder exatamente aqui estar homenageando os nossos economistas. Então, viva a categoria de vocês, que Deus abençoe, e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, gente.